Olá, Joana, seja bem-vinda. Bem-vinda também, Adriana. Boa noite. A Joana hoje foi uma das primeiras, Joana. Ricardinho, Lúcia, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Célia. Tem mais algumas pessoas aqui que eu não estou conseguindo identificar o nome. Sejam bem-vindos de qualquer forma. Olá, Dudu, boa noite. Muita paz a todos nós. Olá, Anitta, Clarindo, sejam bem-vindos. Rosilda, boa noite. José Ricardo também, boa noite, seja bem-vindo. João Gabriel, boa noite. Olá, Rosana, seja bem-vinda. Claudionor, Eliane, boa noite, sejam bem-vindos também. Silvano, boa noite. Senhor Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Luísa, Nalim. Olá, Eveline, Roberta, boa noite para vocês, sejam bem-vindos também. Alex, boa noite. Graças a Deus, Valdete, tudo bem? Maria das Graças, Lídia, boa noite. Olá, Zé Ricardo. É isso mesmo, Eveline. E Alex também, ótima noite para nós. Mariângela, boa noite. Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Já faremos aqui a nossa prece para nós iniciarmos, os nossos estudos da noite. Olá, Dona Edi, boa noite, seja bem-vinda. Sou Milton. Olá, Paulo, boa noite. Luísa, Inês, boa noite para você também, seja bem-vinda. Olá, Magali, como vai? Boa noite. Seja bem-vinda, Magali. Olá, Tuca. Boa noite. Boa noite também pro Paulo, pro Paulinho. Sejam bem-vindos. Bom, vamos então agora nesse instante fazer a nossa prece para nós iniciarmos esses nossos momentos de, que eu gosto de chamar de leitura e estudo, onde nós faremos aí a leitura, hoje dia de segunda-feira, dia de fazermos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo.
Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o nosso som. Isto. E convido a todos vocês agora, nesses breves instantes, a elevar o seu pensamento, a elevar os sentimentos, a elevar as próprias vibrações, para que nesses instantes consigamos sentir a energia destes amigos espirituais que nos conclamam a juntos elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, para, unidos, conseguirmos perceber as bênçãos que Ele derrama sobre toda a humanidade e, sobretudo, para sentir nas nossas fibras mais íntimas essa energia e este amor que Ele tem por toda a humanidade. Um amor que nos alimenta, um amor que nos ilumina, um amor que nos protege e nos ampara. Que nós, nesses instantes, possamos nos dedicar um pouco mais a esta essência espiritual que todos nós somos. Não abandonando o corpo ou a matéria, mas deixando sobressair o espírito, para que nós tenhamos a oportunidade de, através dos esclarecimentos que estão preparados para esta noite, ampliarmos o campo do conhecimento, para caminharmos de uma forma mais tranquila rumo à nossa evolução, à própria felicidade e à perfeição. Por isso desejamos a todos muita paz, que estejamos concentrados e que passemos a meditar nestes ensinamentos para mais facilmente colocá-los em prática no nosso dia a dia. E não é uma prática muito difícil, meus queridos companheiros. Basta renovar um pouco os nossos pensamentos e alterar as nossas atitudes. Basta amar um pouco mais a nós mesmos e nos sintonizarmos com o Criador. E que essas energias, que essas vibrações possam atingir a todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa família, seja família corporal, seja família espiritual, que atinja aí todos os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e por aí afora. Vamos, de alguma forma, mudar, vamos, de alguma forma, transformar o mundo à nossa volta, ainda que seja uma pequena parte, uma pequena parcela deste mundo, mas onde nós estivermos, que nós possamos fazer a diferença e sermos a diferença, sobretudo no bem, neste mesmo bem que nós estamos aprendendo aqui com o nosso Mestre amado e querido Jesus. Ótima noite então para nós, sejam bem-vindos aqui também a Luzia Maldi, a Cecília, o Reinaldo, o Wagner Pimentel, que a internet esteja boa aí hoje, né, Wagner? Ao Milton Safina, ao Luiz Alberto, ao William, a Ângela, a Dona Guilmar, o Iltinho, a Eloá, sejam todos bem-vindos e vamos lá à sequência, boa noite também daí, à sequência dessa nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite também, Natália. Gente, nós estamos estudando o capítulo 4, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós terminamos de estudar o título do próprio capítulo. E nós achamos interessante trocarmos ideias com relação a este título, porque como a gente já mencionou aqui em outras oportunidades, assim como nós fazemos nos nossos estudos normais, o título, ele representa aquilo que se encontra escrito no artigo, no capítulo. Então é interessante nós identificarmos. E eu tenho certeza que muitos de vocês, só com o estudo do título, já conseguiram entender o capítulo inteiro
que Kardec nos propôs. Tá? Mas é lógico, nós vamos fazer a leitura de tudo aquilo que encontra-se escrito neste capítulo para que nós juntos possamos entender esta extraordinária lei que, pelo menos para nós, é uma lei que trabalha não apenas e tão somente com a lógica, mas acima de tudo uma lei que nos ajuda a entender mais e melhor o Criador em todos os seus atributos. Bem, como nós vimos, essa primeira parte, ou título, logo abaixo do título, Kardec vai trazer 3 textos bíblicos que nós já fizemos referências a eles nas nossas aulas anteriores. Mas hoje a gente vai dar sequência a esses textos, até mesmo porque, logo no primeiro título, quando Kardec vai falar de reencarnação e ressurreição, ele vai trazer novos textos bíblicos, exatamente procurando nos ajudar a entender e, sobretudo, a fundamentar na própria Bíblia. Por quê? Vamos abrir aqui um parênteses. Muitas religiões, muitas doutrinas querem excluir a reencarnação apenas e tão somente dizendo que a Bíblia condena e que isso não está escrito na Bíblia. Então o que Kardec fez? Ele pegou, trabalhou esses conceitos e foi buscar dentro das próprias escrituras sagradas as informações que alguns profetas e os evangelistas trouxeram sobre a reencarnação, tá? Lógico, de novo, o objetivo da doutrina espírita e o nosso objetivo aqui não é convencê-los de que não é isso. Até mesmo porque nós só podemos ser convencidos se nós quisermos, e o que deve nos convencer é exatamente a lógica. Quando a gente consegue perceber a verdade em determinados preceitos, a verdade em determinadas leis, aí nós conseguimos nos convencer. Caso contrário, ninguém vai mudar a nossa opinião. Então, nós estamos aqui para aprender e para extrair desses textos. E sobretudo em outros livros que nós estaremos lendo, a gente vai identificar a importância da própria reencarnação. Mas então Kardec fez isso. Ele extraiu da própria Bíblia as informações sobre a reencarnação. E o porquê naquela oportunidade não tínhamos condições de absorvermos essas informações. Então, ele começa com os 3 textos dos evangelhos. O primeiro deles, nós já começamos a fazer menção sobre ele no nosso último encontro, é quando ele vai justamente conversar com os apóstolos, com seus discípulos, com aquelas pessoas mais próximas, sobre o que as pessoas pensavam sobre ele, Jesus. O que as pessoas dizem de mim. E aí, aquela resposta que todos sabem, né? Que vão dizer assim, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é algum dos profetas que reencarnaram, que retornaram. E aí Jesus pergunta, e vós, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e aí ele vai e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Inclusive, gente, só para facilitar para vocês, quando vocês quiserem pesquisar isso em outras obras, um texto, ou melhor, o título que eles trazem para esse texto é a Confissão de Pedro. Então você coloca lá Confissão de Pedro, talvez vai aparecer lá no Google, vai aparecer lá uma série de autores que vão trazer para vocês essas informações. Bom, o que nós poderíamos comentar deste texto, desta Confissão de Pedro? Bom, primeira coisa que a gente deveria extrair do próprio texto em si é que, se na resposta dos próprios apóstolos eles disseram que, olha, provavelmente você é Elias, ou é João Batista, ou é qualquer um dos outros profetas, significa que eles acreditavam na reencarnação. Por quê? A gente vai ver mais adiante, alguns textos do Antigo Testamento já apresentava para eles essa possibilidade. Só que é o seguinte, a possibilidade que eles conheciam até então naquela época era apenas e tão somente de determinadas pessoas, no caso dos profetas, reencarnarem. Porque não falaram, por exemplo, que Jesus era um João Ninguém que resolveu... Não. Eles citaram os profetas. Então eles acreditavam sim nessa possibilidade. E aí nós vamos identificar os únicos, naquela época, a única seita eram os saduceus. Por quê? Porque os saduceus eram materialistas.
Os outros não, eles acreditavam na reencarnação, só que muitos deles acreditavam não na reencarnação, mas na própria ressurreição, tá? Que seria a vinda no mesmo corpo, a gente já fala sobre isso, tá? Mas eles não tinham informações ou dados sobre isso. Jesus foi exatamente aquele primeiro que trouxe e que escancarou, todos. Lembra que a gente estudou o título? Ninguém pode ver. Ninguém significa o quê? Abrange a todos. Não é só uns ou outros que terão essa oportunidade. Todos deverão nascer de novo se quiserem. Por quê? Porque nós, infelizmente, principalmente nessas primeiras incursões, ou nas primeiras milhares ou milhões de incursões aqui na carne, nós apenas e tão somente enxergamos o reino do eu. Nós ainda não percebemos o reino de Deus. Por isso a necessidade de nascer de novo. Então, quando Jesus lança essa pergunta para eles, eles exatamente respondem, provavelmente é alguns dos outros. E é interessante quando a gente assim pega, né, para fazer uma análise. Então, isso inclusive é a minha função, quando a gente pega para estudar e principalmente preparar para trazer isso para vocês, a gente vai lendo o que vários autores acham, quais são as informações que existem sobre este assunto. E uma coisa interessante que eu poderia dizer para vocês é que nós temos os 3 evangelistas que trazem. Tanto é que a gente já falou muito aqui dos evangelhos sinóticos, que são aqueles que são que trazem as informações sobre a vida de Jesus de uma forma muito parecida. E o assinótico, que é exatamente o de João, que ele procura trazer um Jesus diferente. Então, a maioria, ou os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão trazer esses textos para nós e nós vamos encontrar algumas diferenças, algumas divergências. Então, alguma coisa que eu trouxer aqui para vocês vai ser mais a título de curiosidade, para que vocês possam depois, se quiserem, aprofundar um pouco mais no assunto e aí ajudá-los a entender o porquê determinadas informações chegaram até nós de uma certa forma deturpada. Por exemplo, essa questão de o que nós vimos com o texto de Kardec? Kardec trouxe até essa confissão de Pedro falando quem ele achava que Jesus era. Depois o restante do texto, Kardec não trouxe. Por quê? Nós falamos aqui. Qual que é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Nós estudamos lá na introdução. É trazer os ensinamentos morais do Cristo, que não tem divergência nas mais diversas religiões, porque o que nos interessa são exatamente esses ensinamentos morais. Mas a título de curiosidade, tá? Porque a gente é assim um pouquinho curioso, a gente vai pesquisar. E aí se você comparar o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos verificar que o único que traz a parte final do texto e que fala de que Jesus vira para Pedro e diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e tal, o único texto é Mateus. Nem Marcos nem Lucas apresentam essa parte nos seus evangelhos. Daí, de novo, a título de curiosidade, muitos vão dizer que aquilo se trata de uma interpolação, ou na tradução eles incluíram aquelas informações para, sobretudo, dar um pouco mais de importância e relevância, ou para aquelas pessoas que tinham esse interesse, apresentar Pedro como o primeiro Papa e o chefe da igreja. De novo, a título de curiosidade, gente, isso aconteceu nos primeiros anos do cristianismo. Existia, infelizmente, uma divisão. Por quê? Porque tem uma parcela dos primeiros cristãos que não atribuía a Pedro a importância que ele possui, mas eles atribuíam a Paulo. Por quê? Porque Paulo foi aquele apóstolo que saiu e divulgou os ensinamentos de Jesus, enquanto Pedro teria ficado ali apenas e tão somente em Jerusalém, cuidando daquelas questões e da casa do caminho. Então, tinha essa divergência. Não, Paulo é mais importante do que Pedro. Não, Pedro é mais importante. É divergência só de homens. Não se preocupem com isso. E por isso, o que eles fizeram? Acrescentaram essa parte do texto para atribuir a Pedro essa condição de primeiro Papa.
Tá? Tanto é que os outros evangelistas não trazem. Então, de novo, isso é só a título de curiosidade, tá? Só para vocês saberem que esse tipo de coisa acontece. E aí, nas traduções, a gente vai buscar. Tá vendo por que Kardec não preocupa muito com essas questões? Ele traz os ensinamentos morais? Por quê? Porque nós precisamos aprender a essência. E qual que é a essência desses ensinamentos? É a instituição do papado? Não. A essência desses ensinamentos é a reencarnação. Ou exatamente a certeza de que nós temos inúmeras oportunidades. Assim como os profetas reencarnariam para apresentar ou para dar sequência à sua obra, nós também, como pessoas simples, reencarnaremos para dar sequência a este nosso projeto de evolução, de crescimento. Inclusive, um dos textos que o próprio Kardec apresenta é o texto de Jeremias. Se você pegar lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, tem uma parte que fala que ele esconderia a arca e que depois ele voltaria para aí sim descobrir, encontrar esta arca, esse tesouro. Então, veja, já buscando já os textos do Antigo Testamento. Então, não somente os profetas, mas também outras pessoas poderiam, e como diz Jesus no seu texto e no título, ninguém, ou seja, todos nós teremos essa oportunidade. Ok? Depois, o Dudu falou aqui que estava com problema no áudio e vídeo dele lá, mas eu acho que deve ser só dele, né? Porque parece que os outros acho que estão acompanhando bem. Depois eu oriento o Dudu direitinho como é que ele faz. Aí qualquer coisa também, depois eu mando o vídeo para ele, sem problemas. Vamos lá, gente. Esse é o primeiro texto. O segundo... não, tem um detalhezinho interessante aqui, que é até bom a gente comentar também. O que acontece? Jesus estava saindo, ou estava indo em direção a Cesareia de Filipe. É claro que a gente não vai entrar muito nesses detalhes, mas é interessante que o Pastorino diz que a Cesareia de Filipe era exatamente uma instância de repouso para as pessoas. Construíram exatamente para que ali as pessoas pudessem descansar, pudessem repousar. E que Jesus estaria caminhando, chegando ou em direção a este local. Então, o que acontece? Como era uma instância de repouso, não tinha muita influência das pessoas, não tinha muitas influências das seitas, diferente de Jerusalém. Por quê? Porque lá em Jerusalém nós tínhamos os sacerdotes ali em cima e nada podia sair do domínio dos próprios sacerdotes. Então, se não podia sair do domínio dos sacerdotes, qualquer coisa que você falasse seria perigoso. Jesus não, estava justamente num local onde era considerado uma instância de repouso. E ali foi onde ele lançou essa pergunta. Por que a gente está comentando isso? Porque logo na sequência nós temos dois textos. Nós temos o texto de Herodes, que eu vou comentar rapidinho, e depois nós temos o texto da transfiguração. E o texto da transfiguração, ele acontece dias depois. E aí alguns historiadores, estudiosos e tradutores vão até apresentar uma divergência quanto ao monte onde Jesus estava, exatamente por conta deste detalhe. Olha para vocês verem que interessante. Tá? Então, quando Jesus estava ali na região da Cesareia de Filipe, ele lançou esse questionamento. E aí, pequenas divergências entre os evangelistas, tá? Por quê? Porque Mateus e Marcos vão dizer que Jesus estava ali caminhando e ali ele fez a pergunta. Já Lucas vai dizer que Jesus estava orando. E aí, enquanto Jesus estava orando, vieram os seus discípulos. E aí Jesus fez a pergunta. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes dessas divergências, a gente gosta mais de explorar quando a gente está fazendo alguma reflexão mais profunda, tá? Aqui não, a gente vai fazer só a leitura destes textos. Mas eu garanto para vocês que são estudos assim fantásticos, muito interessantes mesmos, tá? Mesmo. Até porque a forma como cada evangelista coloca nos leva a pensar e, sobretudo, a refletir. Nós
como nós estamos diante desses próprios textos. Eu gosto muito de levar essas reflexões. Por quê? Porque se eu tenho o texto de Mateus, que era um judeu, que já tinha o conhecimento de todas essas informações do Antigo Testamento, se eu tenho depois um texto de Marcos, Marcos era o sobrinho de Pedro, boa parte dessas informações ele obteve do próprio tio. Era um jovem naquela época, e um jovem que não tinha tantas ligações com o passado, mas que aprendeu com o novo. E eu pego Lucas, que era um gentio. Lucas não pertencia aos judeus, ele não era hebreu, então ele traz uma visão também diferente no momento de relatar esses fatos. Então, é claro, quando você vai fazer um estudo mais aprofundado, é importante e interessante você saber essas diferenças entre os evangelistas, até para ficar mais fácil. Opa, eu como um judeu, como é que eu faço para entender? Eu como um jovem que não tenho contato com essa doutrina, como é que eu faço? Eu como uma pessoa totalmente estranha, como é que eu consigo entender? Então isso tem sim uma certa importância e relevância quando nós queremos aprofundar, ok? Bom, então passemos. O segundo texto que Kardec vai trazer é um texto que nós vamos encontrar em Mateus capítulo 14, versículo 1 e 2, para vocês verem, é só 2 versículos, ou nós vamos encontrar em Marcos capítulo 6, versículo de 14 ao 16, ou também em Lucas capítulo 7, capítulo 9, versículo de 7 a 9, tá? Também existem pequenas diferenças entre esses textos. Mas qual que é o texto? O texto é aquele que diz o seguinte, Herodes chega e, sabendo dos feitos de Jesus, ele chega e vai comentar com as pessoas. Mais ou menos assim, mas espera aí, eu decapitei João Batista. Como é que ele poderia retornar para dizer essas coisas? E aí um outro evangelista vai dizer, mas espera aí, não foi Herodes que disse, tá? Mas Herodes apenas disse que teria matado João Batista e ele queria saber quem que era aquele Jesus. Mais uma vez a gente vai, assim, lógico, sem aprofundar e sem tecer críticas à forma de escrever, porque, de novo, cada evangelista tinha a sua forma de escrever, e a gente gosta, quando estamos aí fazendo esses estudos, de buscar alguns tradutores dos textos, exatamente para a gente tentar entender determinadas palavras, e principalmente entender determinadas traduções, tá? Então, isso é eu quem faço. Kardec pegou e trouxe o texto e fez os comentários, tá? Sou eu que estou tentando julgar umas coisinhas a mais aí para nós refletirmos. Então, nessa parte, como eu disse para vocês, Mateus e Marcos vão dizer que o próprio Herodes foi quem disse que Jesus era João Batista. O próprio Herodes, na sua fala. Já Lucas vai dizer que ele teria degolado. E aí ele perguntou, quem é essa pessoa? Não pode ser João Batista, porque se eu cortei o pescoço dele, ele não poderia ressuscitar. Olha para vocês verem que fato ou que detalhe interessante. Mas o texto diz exatamente isso. Ou seja, naquela época, mesmo Herodes, que não pertencia e não se preocupava com as questões religiosas daquele povo, e abrindo parênteses, que povo é aquele? É aquele povo que teve a missão de trazer para o mundo o conhecimento de um Deus único, porque até então vários deuses, ou toda a humanidade ainda estava presa na crença em vários deuses. Então o povo hebreu teve essa missão, essa tarefa de apresentar-lhes um Deus único. Herodes então não compartilhava desses ensinamentos. Então, muitas coisas, com certeza ele não saberia. Mas o que Kardec traz? Os evangelistas disseram, o próprio Herodes falou isso. Então, se Herodes falou, Jesus já tinha perguntado. Aí Herodes vem e fala. Como é que a gente pode falar que não existe encarnação? E aí a gente passa para o terceiro texto. Tá? O terceiro texto, aí sim, é aquele que está relacionado com a transfiguração. Que é um texto também, assim,
de profundas reflexões, que bate em vários pontos muito interessantes, tá? Mas aqui nós vamos nos ater mais aos aspectos relacionados à reencarnação, ok? Para aqueles que não conhecem, mas eu acho que todos já sabem, a transfiguração é exatamente aquele texto que consta que Jesus estava ali no monte, juntamente com, geralmente, quais são os apóstolos que ficam com ele? João, Tiago e Pedro. São aqueles que estão mais presentes em mais episódios envolvendo o Cristo. Talvez por conta da própria sensibilidade, da característica mediúnica de cada um deles. Não vamos entrar nesse mérito, mas podem ter certeza que alguma relação existia. Então, o texto conta que ele estava ali e de repente ele se transfigura e ao lado dele aparece a figura de duas pessoas ou duas personagens do Antigo Testamento. Um dos personagens era exatamente Elias e o outro era Moisés. Tá? Esse é o texto da transfiguração. O primeiro detalhe é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês. Alguns tradutores ou historiadores vão dizer que, olha, uns falam no Monte Tabor, mas o Monte Tabor fica na Galileia e Jesus estava em Cesareia de Filipe. Ora, se Jesus estava em Cesareia de Filipe, o monte mais próximo é o Monte Hermon, não é o Monte Tabor. Eu não sei se vocês já se depararam com essas questões, com essa, entre aspas, polêmica, mas eu estou aqui trazendo um pouco para vocês a título de novo de curiosidade. Kardec não toca nesses detalhes, tá? Mas é só para tentar explicá-los, sobretudo à luz do que diz Pastorino, que foi inclusive professor, que deu aula e estudou em Roma, então ele tem acesso a muitas informações, a muitos dados, muitos livros, sobretudo daquela época. E o que Pastorino vai dizer? Gente, o Monte Hermon, ele tinha algumas dificuldades pela sua própria altitude e pela forma como ele se apresentava em determinadas épocas. Então seria difícil subir ao Monte Hermon para determinados tipos de fenômenos. E disse mais, quando Jesus desceu, aí na sequência dos evangelhos, tinha já uma multidão esperando por ele. Agora, olha, se fosse lá na região da Cesareia de Filipe, nós falamos, era uma região praticamente neutra, não tinha muitos adeptos e seguidores do Cristo. Diferente do Monte Tabor, que já era na Galileia, onde ali as pessoas já conheciam Jesus. Então, dificilmente teria uma multidão lá embaixo esperando Jesus se fosse no Monte Hermon. Então, o adequado, o mais ideal seria no Monte Tabor. Por quê? Porque ele fica na Galileia e descendo a multidão já estaria esperando. E aí, um detalhe interessante. Por quê? Porque tanto Mateus quanto Marcos vão dizer nos seus textos, 6 dias depois da confissão de Pedro, é que aconteceu a transfiguração. Lucas vai dizer que por volta de 8 dias depois aconteceu a transfiguração. Ou seja, neste período já era suficiente esse distanciamento ou retorno de Jesus para Galileia. Salvo engano, há algo em torno de 2 ou 3 dias eles conseguiriam fazer essa viagem de retorno. Então era perfeitamente possível ter acontecido no Monte Tabor e não no Monte Hermon. Ok? Outra coisa interessante para confirmar o episódio da transfiguração, que talvez seja importante, é questão de dados históricos. João, o evangelista, ele não trata deste assunto. Aliás, tem muitos pontos que João Evangelista não trata. Assim como tem pontos que somente João Evangelista trata, que é o que nós veremos na sequência. O texto envolvendo Nicodemos, que deu inclusive título ao capítulo. Só João relata esse texto. A gente vai deixar para comentar quando estivermos falando sobre ele. Os outros não. Aqui, os 3, Mateus, Marcos e Lucas, vão trazer, João não. Mas como é que nós confirmamos esse episódio da transfiguração? Além de estar presente nos 3 evangelhos, Pedro também vai citar na sua segunda epístola, lá no capítulo 1, versículo 17 ao 19. Ou seja, dando provas e testemunhos de que este episódio da transfiguração realmente aconteceu. Então, ele é fato? Sim, podemos dizer, ele é
fato, tá? Aconteceu. O único detalhe que a gente precisaria é identificar algumas peculiaridades, mas a gente não está fazendo um estudo aprofundado. Repito, nós estamos fazendo uma leitura, por isso que eu só vou aqui trazer alguns pontos para esclarecimentos, ok? Por exemplo, houve a transfiguração. Mateus e Marcos vai dizer que Jesus subiu e tal, e ali aconteceu. Lucas vai dizer o seguinte, que os apóstolos estavam dormindo e que, enquanto eles estavam dormindo, meio que dormindo e acordados, Jesus se transfigurou e junto dele havia 2 pessoas. Então são alguns pontos, alguns detalhes interessantes, porque vejam, poderia os apóstolos estarem realmente dormindo? Poderia. E como que eles teriam visto? Eles teriam visto como se fosse em desdobramento. Nada de que vai denegrir a própria imagem ou que vai destruir o fato em si. Absolutamente. Poderia? Poderia. E estando em oração, e ficaria muito mais fácil esse processo da transfiguração e eles identificarem. Mas Mateus e Marcos não apontam essa questão de que eles estavam dormindo, apenas fala da transfiguração. Um outro detalhe é que, como que eles poderiam conhecer Elias e Moisés? Naquela época não existia foto, não existia gravura. Aliás, era até proibido no meio daquele povo. Como é que eles sabiam que era Moisés e que era Elias? Então, aí vem a explicação. Ó, se for pelo texto de Lucas, se eles estivessem em desdobramento, ficaria até mais fácil, porque em espírito nós temos uma expansão da consciência, e a expansão da consciência nos permite identificar melhor, inclusive, o passado. Agora, se foi no corpo, haveria uma dificuldade, porque com a consciência retraída, de nós reconhecermos. Ponto. Tá? Só que, na sequência do episódio envolvendo a transfiguração, quando Jesus descia do monte e conversando com eles, é exatamente aquele ponto onde Jesus fala para eles: olha, Elias, que estava ali conosco, foi João Batista que reencarnou. É exatamente depois desse episódio que Jesus apresenta a eles João Batista como sendo a reencarnação de Elias. Repito, na sequência dos evangelhos. Tá vendo cada coisa interessante que às vezes passa despercebido? Eu, repito, estou fazendo questão de tirar um pouco essa curiosidade para ajudá-los a entender alguns aspectos envolvendo, sobretudo, essa análise bíblica, para nós extrairmos algumas verdades destes textos, ok? Tem também a questão da própria tenda, tá? Que o próprio Pedro diz: vamos aqui fazer uma tenda, uma para você, outra para Elias, outra para Moisés. Mas aí existem algumas interpretações com relação a essa questão da tenda, tá? Por quê? Porque eles não tinham nada ali em mãos para construir absolutamente nada. E aí, no sentido talvez figurado, e principalmente que alguns tentam atribuir, é que ele queria que eles ficassem ali, que eles permanecessem ali, tá? Mas são detalhes também que não nos interessam. O que nos interessa aqui? A questão da transfiguração é exatamente essa oportunidade em que retornam e que ali se encontram com Cristo Elias e Moisés, exatamente dizendo e mostrando que a vida continua. A vida não foi destruída. E principalmente depois, quando ele tem a oportunidade de explicar que Elias já havia reencarnado. Ok? E só para nós fecharmos o nosso encontro de hoje, tem um detalhe que também só no Evangelho de Lucas. Gente, eu estou falando isso, depois se vocês quiserem, pesquisem lá os textos e tentem encontrar essas divergências ou essa forma diferente de falar, que às vezes algumas coisas são interessantes e ajudam vocês a entender. O objetivo nosso é o entendimento. Para vocês terem uma ideia, Lucas fala que Jesus estava em oração. Mais uma vez, lembra quando a gente falou no primeiro texto que enquanto
Mateus e Marcos diz que Jesus estava indo, caminhando em direção a Cesareia, e aí houve o diálogo. Lucas fala o quê? Que Jesus estava orando, aí chegaram os discípulos e ele perguntou. Aqui também, Lucas fala a mesma coisa, que Jesus estava orando enquanto eles estavam dormindo. E neste momento da oração ocorreu essa transfiguração, o que pode nos remeter a uma visão dos apóstolos em desdobramento. E um outro detalhe que ele diz, só ele que diz, nem Marcos e nem Mateus fala, que eles estavam inclusive conversando sobre algumas questões. Lucas aponta este detalhe, que ele fala exatamente sobre o êxodo, sobre a própria vinda e o retorno de Jesus à pátria espiritual. Eles estavam conversando sobre esses detalhes. Olha para vocês verem que interessante. Lucas traz isso, os outros não trazem, tá? Vejam, de novo, são coisas interessantes. Marinha, assim, particularmente eu não vi interpretações falando ou chamando tendas de portais, tá? Não, eu particularmente não vi nenhuma interpretação nesse sentido. Mas a tenda seria exatamente o quê? Um lugar de morada. Olha, será que eles não poderiam ficar? Será que nós não poderíamos ficar exatamente aqui? Será que nós não poderíamos aproveitar mais este momento? Essas foram as principais interpretações no que diz respeito a tendas, sem contar que a tenda tinha também uma função um pouco mais, como é que nós podemos dizer, relacionadas a um templo, a uma edificação onde pudesse ocorrer ou se abrigar, tá? Então é mais ou menos isso. Gente, a gente para por aqui exatamente por conta do nosso horário, que nós até esgotamos. Na sequência do nosso texto, a gente vai fazer uma leitura rápida sobre essa parte de ressurreição e reencarnação, e a gente já vai entrar no texto que o próprio Kardec fala do texto de João, sobre Nicodemos, e depois em alguns textos do Antigo Testamento, tá? Principalmente tem um texto de Jó, que Kardec traz 3 traduções assim muito interessantes, 3 traduções fantásticas, que vão nos mostrar que o Antigo Testamento já tratava, sim, destes pontos, tá? Bom, agradeço mais uma vez a todos vocês, uma excelente noite, até o nosso próximo encontro, amanhã estaremos aqui, aí já fazendo a leitura do céu e inferno, e que esses tenham sido momentos agradáveis a todos nós, agradáveis e de bastante aprendizado e reflexão. Muito obrigado e muita paz a todos.